Enquanto lutamos para que casos graves de violações de direitos humanos sejam punidos, a justiça brasileira vai na contramão. Em São Paulo, a Justiça Federal decidiu rejeitar uma denúncia contra 6 pessoas acusadas de participação no assassinato do jornalista Vladimir Herzog na ditadura militar. A reportagem é de Daiane Ponte. Em março, o Ministério Público Federal denunciou 6 agentes e legistas do DOI-CODE em São Paulo pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Mas agora, a denúncia foi rejeitada pelo juiz Alessandro de Aferia, da Primeira Vara Criminal Federal de São Paulo. Essa iniciativa do Ministério Público Federal de São Paulo, ela vem no sentido de atender uma determinação da OEA, no caso da condenação do Estado brasileiro, no caso do Vladimir Herzog, por não ter investigado, por não ter julgado e por não ter punido os responsáveis pela morte e o assassinato do Vlado. O fato da Justiça Federal em São Paulo não ter aceito essa denúncia, né, essa responsabilização, essa medida do Ministério Público Federal, ela é extremamente danosa para o direito à memória, verdade e justiça. Mas é danosa muito mais do que para apenas o direito à memória, verdade e justiça, para a democracia brasileira. A decisão do juiz considerou a lei da anistia, que perdoava crimes cometidos na ditadura. Mas existem conflitos de interpretação da lei, que anistiava pessoas que lutavam contra a ditadura, não incluindo os torturadores. Eu participei da campanha pela anistia, foi no sentido de que ela fosse ampla, geral e irrestrita. Por quê? Porque a anistia feita antes da Constituinte, antes da redemocratização, foi num processo de redemocratização, era restrita, não atingia os crimes conexos praticados pelos militantes políticos. A Constituição de 88 ampliou para os chamados crimes conexos. Houve uma interpretação do Supremo de que conexos dizia respeito também aos agentes da ditadura, ou aqueles cometidos pelos agentes da ditadura. Ou seja, os que praticaram tortura, os que mataram militantes. Vladimir Herzog foi torturado até a morte. E é por isso que, em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Estado brasileiro apurasse, julgasse e até punisse os responsáveis. A Corte reconheceu também o caráter de crime de lesa humanidade, o que torna o assassinato imprescritível. Com relação à imprescritibilidade dos crimes de tortura, se alega que essa decisão foi posterior internacional foi posterior à lei da anistia. Em suma, o que a gente nota é que existe um esforço jurídico muito grande para impedir que sejam condenados quem tenha praticado crimes, ou seja, crimes hediondos, crimes de tortura, crimes de assassinato de opositor político, etc. O Instituto Vladimir Herzog está entrando com uma petição que pede uma reinterpretação sobre a lei da anistia. Nós estamos entrando no Supremo Tribunal Federal para recolocar em pauta a discussão sobre a lei da anistia. Nós queremos que o Brasil obedeça os tratados internacionais, nós queremos que o Brasil entenda que a lei de anistia ela não cabe para crimes de lesa humanidade e crimes de tortura. Se nós não cuidarmos do direito e da memória da verdade, e especialmente da justiça, nós não conseguiremos construir um país, sabe, que esteja calcado na verdade, esteja calcado no respeito à democracia, no exemplo, sabe, ao respeito à dignidade humana e, sobretudo, aos pactos internacionais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.